Bom, quantos algarismos tem o número 2 elevado a 5? Bom, 2 elevado a 5 é 32. 32 tem dois algarismos, o 3 e o 2. E o 2 elevado a 6? Esse é 64. 64 também tem dois algarismos, o 6 e o 4. E o 2 elevado a 7? É o dobro do 64? 128. 128 tem três algarismos, o 1, o 2 e o 8. E o 2 elevado a 1000? Quantos algarismos tem? É essa questão que apareceu na prova da FUVEST que nós resolveremos hoje, nesse vídeo. E faremos isso com a ajuda dos logaritmos. Bora lá! Seja x igual a 2 elevado a 1000. Sabendo que o log de 2 na base 10 é 0,30103, pode-se afirmar que o número de algarismos de x é... Muito bem, ele quer saber a quantidade de algarismos do 2 elevado a 1000. Esse número é muito grande pelas alternativas, né? A quantidade de algarismos deve ser um número maior que 300. Bom, como que a gente vai resolver esse problema? Para resolver esse problema, nós vamos usar uma ideia bem simples, que é a seguinte. Quando eu olho para potências de base natural, por exemplo, no caso aqui seria a base 2, quando você olha para um número como o 2 elevado a 20, por exemplo, 2 elevado a 20, ou 2 elevado a 50, você faz a mesma coisa com esse daqui, se fosse 3 elevado a 50, ou 7 elevado a 50. Quando eu vou olhando para potências de base, será que tem alguma base? Será que existe alguma base em que só de olhar para ela, a gente sabe a quantidade de algarismos que o número tem? Bom, dessas bases que eu listei, a base 10, só de olhar para ela você sabe quantos algarismos o número tem. Toda potência com base 10, um expoente natural, você olha para a base e já consegue decidir quantos algarismos, né, esse número tem. E é exatamente essa ideia que nós vamos explorar. Tá? Então, por exemplo, quando eu olho para o 10 elevado a 1, é 10. Bom, tem dois algarismos. O 10 ao quadrado é 100. Esse tem três algarismos. O 10 ao cubo é o 1000. Tem 4 algarismos. Então, eu estou percebendo aqui alguma regularidade com relação ao expoente da potência de base 10 e a quantidade de algarismos. O 10 à quarta é 10.000. Esse já tem 5 algarismos. Então, a quantidade de algarismos é sempre uma unidade a mais que o expoente, quando a base é 10. Então, quando a base é 10, eu estou no melhor dos mundos. Certo? Aqui, 4 algarismos, o expoente é 3. 5 algarismos, o expoente é 4. Uma unidade a mais. A quantidade de algarismos é uma unidade a mais que o expoente. Portanto, esse número aqui tem 51 algarismos. O problema é que o nosso número ele não é desse tipo, né? Ele é o 2 elevado a 1000. Se fosse 10 elevado a 1000, aí seria fácil. É só somar uma unidade no expoente. Tá, mas então o que eu faço? Eu vou tentar escrever o 2 elevado a 1000 como sendo 10 elevado a alguma coisa. E para isso eu vou usar as informações do problema. Nós conhecemos o log de 2 na base 10. É esse número aqui. Tá? Então vamos começar por aí. O que nós temos então? Nós sabemos que o log de 2 na base 10 é igual a 0,30103. Se você aplica a definição de logaritmo, você conclui que
10 elevado a 0,301,03 é igual a 2. Conclusão. O número x, que é o 2 elevado a 1000, ele pode ser reescrito como, no lugar do 2, eu vou escrever o 10 elevado a 0,301,03. Tudo isso está elevado a 1000. O que eu faço? Uso as propriedades de potência. Posso multiplicar esses expoentes. Então, isso aqui vai ficar 10 elevado a 301,03. Bom, e agora? Bom, agora eu estou concluindo que o meu x ele é um número que está situado nesse intervalo. Ele é maior que 10 elevado a 301. O x é maior que esse número e é menor que 10 elevado a 302. Quantos algarismos tem um número nesse intervalo aqui? Bom, um número nesse intervalo, vamos fazer o seguinte, vamos pegar um caso mais simples. No exemplo anterior, aqui, quando eu iniciei, nós vimos que o 10 ao quadrado, o 100, tem 3 algarismos. E o 10 ao cubo, o 1000, tem 4 algarismos. O que dizer dos números naturais que estão nesse intervalo, que são maiores que 10 ao quadrado e menores que 10 ao cubo? Os números que estão nesse intervalo, o 101, o 102, 103 até o 999, todos eles têm 3 algarismos. Todos têm 3 algarismos. Então, os números que são maiores que 10 ao quadrado, e menores que 10 ao cubo, todos eles têm a mesma quantidade de algarismos que o 10 ao quadrado, ou seja, uma unidade a mais que o expoente do 10 ao quadrado. 2 mais 1, 3. Ora, então ficou fácil, né? Quantos algarismos tem esse número? Por causa dessa observação, o número x, então, portanto, x tem 301 mais 1, ou seja, 302 algarismos. E a resposta para isso é a letra C. Legal? É um problema bem interessante, né? A gente consegue decidir sobre a quantidade de algarismos de qualquer número, desde que a gente tenha o logaritmo da base desse número na base 10. Tá legal? Bons estudos e até o próximo vídeo.